Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio, podcast Fala Comércio. E dessa vez temos um convidado muito especial, ele, nosso querido Ricardo Pacheco, contador da nossa CDL, que está aqui representando o escritório RMP Assessoria Contábil. Seja muito bem-vindo, Ricardo, ao nosso podcast Fala Comércio. Obrigado, Márcia. Obrigado pelo convite. Já quero agradecer à CDL por organizar esse podcast que com certeza vai levar mais instrução para os nossos empresários e mais desenvolvimento para a nossa cidade. E é um prazer para a RMP estar auxiliando vocês. Hoje você é o terceiro filho da família, né? Você é o caçula. É o pontinha de rama. Minha família, meu pai sempre foi da área rural, proprietário de engenho, fornecedor de cana-de-açúcar. Minha mãe, dona de casa. Nós somos em 3. Eu sou o mais novo da família. E meu irmão, meu mais velho, que é Felipe, ele foi para a área contábil, onde eu comecei a auxiliá-lo também. E meu irmão do meio, Gustavo, foi para a área da educação física. Então ainda teve um certo momento na minha vida, mesmo já trabalhando com o Felipe, que eu ainda fiquei assim, será que eu vou para a educação física, que eu vou para a contabilidade? Porque eu também gosto de prática de exercício, de esporte. Mas aí eu digo não, o peso é contabilidade. Eu estava há pouco tempo ainda na contabilidade, 1, 2 anos, eu digo não, mas eu estou gostando daqui, eu vou por aqui. E aí foi quando começou a faculdade, formatura e a coisa foi embora. Ricardo, como é para você transformar números, né, em realidades diferentes? Porque hoje eu vejo que o seu escritório é inovador, é um escritório diferenciado. Mas antes de tudo isso, eu queria entender como foi que a contabilidade chegou na sua vida? Na realidade, a contabilidade está interligada na minha vida desde os 16 anos. Meu irmão é contador. Eu comecei a trabalhar com ele, acho que ainda estava no 2º ano do ensino médio. E comecei na base, entregando documento, arquivando, furando papel. Então, assim, já rodei todos os setores do escritório de contabilidade. Hoje tenho 34 anos, então tenho mais anos de contabilidade do que sem contabilidade na minha vida. Então, na contabilidade eu consigo ver que a gente consegue ajudar não só empresas, porque por trás de todo CNPJ sempre tem um CPF. Então, além do CPF do proprietário, tem milhares de CPF de funcionários, de esposa de funcionário, de filhos. Então, a contabilidade é mais do que a gente calcular imposto e mandar imposto para o governo. É a gente fazer o comércio crescer, fazer a empresa crescer, para ajudar toda a cidade a desenvolver, ajudar as famílias a realmente sobreviverem do comércio. Como é para você ser hoje uma referência? O seu escritório hoje se tornou uma referência, né? Quanto tempo hoje você inaugurou seu escritório? E eu queria que você falasse para a gente um pouco da sua trajetória, de como você começou, de como você disse que começou aos 16 anos, logo muito jovem, né? Ainda era no segundo ano do ensino médio. E aí, como foi para você ter essa trajetória? Teve seu irmão como uma base, né, de aquele contador que foi lá e te deu a oportunidade, mas como foi também você querer ingressar nessa área e diferenciar? Porque assim, o teu escritório é um escritório diferenciado. Eu posso falar porque nós somos clientes do escritório e é realmente um escritório diferenciado, né? Não é aquele só de emissão de impostos para o cliente ir lá ou emissão de uma folha de pagamento. É realmente diferenciado. O que te faz hoje a RMP, Assessoria Contábil, ser diferente do mercado? Isso. Na realidade, quando trabalhava já com meu irmão, eu sempre via que muitos empresários, qualquer um pode chegar hoje e abrir uma empresa sem ter nenhum treinamento, sem ter nenhum aprendizado, nem nada, principalmente da parte financeira, que é uma dor muito comum no empresário. Então, mais do que calcular imposto, eu gosto muito de chegar junto e dizer, qual é a tua dor? É contratação? É funcionário? Na hora da demissão eu não tenho coragem de demitir, eu não sei se está na hora de demitir ou não. É o financeiro, que é a dor de maioria dos empresários. Às vezes tem sistema, tem ferramenta, tem tudo, mas não sabe como alimentar, não sabe para onde ir. Não sabe gerir. Não sabe que despesa cortar, não sabe ver o futuro, um fluxo de caixa, uma projeção das despesas que vai ter. Então aí eu vi que tem uma lacuna grande de mercado. E foi quando, em 2020, na pandemia, um ótimo horário para empreender. Não, o melhor horário para empreender, né? Porque você vai e faz e fez acontecer, né? Teve a coragem, foi lá e fez acontecer. Isso. Quando deu a pandemia, a gente começou o trabalho remoto, né? Do escritório, eu ainda estava com meu irmão. E disso aí veio a ideia de, assim, não, eu quero tomar outro caminho. Realmente agradeço muito a oportunidade que ele deu, a tudo que aprendi lá, foi um aprendizado muito grande. Mas cada um ia seguindo o seu caminho, ele também entendeu. E aí foi quando eu decidi abrir. Em julho, 1º de julho de 2020,
surgiu o RMP Contábil. No auge da pandemia. É. No auge da pandemia. A reforma foi toda na pandemia, de máscara, foi tudo complicado. Mas, quando Deus quer, ele vai iluminando e a coisa vai dando certo. E aí, como é, Ricardo, além de administrar o escritório, porque as pessoas podem perguntar assim, mas Márcia, por que você convidou o Ricardo, que é um contador? O podcast é Fala Comércio, porque além de ser contador, você é um empreendedor. Você tem a sua empresa, que você tem a gestão dos colaboradores, vocês têm todo o processo de uma empresa como outra qualquer. Então, eu queria que você falasse o seu diferencial do seu escritório, da sua assessoria contábil. O que é esse diferencial para os empresários que estão nos assistindo, os comerciantes de Timbaúba e de toda a região? Porque eu sei que você não atende só Timbaúba, né? Você tem clientes em Recife, João Pessoa, vários lugares, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, São Paulo, né? Bahia, tem cliente Sergipe, tem cliente no Brasil todo. E isso foi uma coisa também que, com a pandemia, acabou que a tecnologia avançou muito nesse sentido e a gente conseguiu automatizar muita coisa também. Mas aí, voltando para a pergunta anterior, na realidade, a gente não é um contador, porque um contador é quem trabalha para uma empresa tal, bate seu ponto, sai. A gente é um empresário contábil. Então, o empresário contábil, ele tem a mesma dor que qualquer empresário tem. É difícil contratar, difícil qualificar. Pronto, aí a gente tem todas as dores que qualquer empresário tem. A dor do crescimento, que às vezes a gente também cresce de uma vez e falta mão de obra, a gente tem que correr atrás do treinamento. Às vezes a gente joga o avião para cima, depois a gente procura as asas para botar nele. Então, todo mundo passa por isso. Capacitar o time, né? Porque, assim, a contabilidade tem vários ramos na contabilidade, tem vários, muito específico, né? Então, assim, você tem que ter aqueles profissionais capacitados, treinados para atender os seus clientes. Isso, e às vezes a gente sabe que não só a teoria consegue formar um bom profissional. Às vezes tem um bom profissional de teoria, mas ele precisa realmente de uma prática, de uma didática, até de uma logística do nosso escritório, porque é um pouco diferente dos escritórios tradicionais. A gente foca realmente em ajudar o cliente mais de perto e não só mandar guia, mandar imposto. A gente vê realmente o que é a dor dele e tenta fazer com que ele evolua o seu comércio, porque essa é a principal função da contabilidade, é fazer a empresa crescer realmente. E além dos cálculos, né? E além dos cálculos, ter aquela assessoria realmente financeira, aquela assessoria de compras. Essa é a visão que você hoje tem dentro do seu negócio. Né? Na sua visão, quais são os erros mais comuns dos empreendedores cometem nas finanças? Existe o primeiro princípio da contabilidade, que é o princípio da entidade. Não misturar o dinheiro do CNPJ com o do CPF. E é o que mais acontece. Principalmente quando a empresa está em pequeno, médio porte e acaba ficando aquela mistura. E às vezes você acha que o CNPJ forte é um CPF forte. Mas aí você começa a desviar esse dinheiro para coisas que não é da atividade do CNPJ, para passeios, para comprar coisas que não são do CNPJ e acaba que dá uma danificada na sua empresa, dá uma atrasada no desenvolvimento dela. Então, isso é uma falha muito comum que a gente vê. De se misturar os CPFs com o CNPJ, pega o dinheiro do caixa, paga o colégio do menino, faz a feira e, assim, não se define um prolabore, não se define uma despesa, um padrão de vida que o sócio tem que ter, que, na realidade, o sócio, ele é um funcionário do seu CNPJ. Quando o CNPJ dá lucro, se distribui um lucro e aí ele ganha um extra. Mas, mensalmente, era para ele se adaptar a uma faixa de vida em que a empresa consiga pagar o prolabore dele, né? Com toda a tecnologia, Ricardo, que a gente hoje vem vivendo, expandindo, né, os negócios, grandes empresas, com essa tecnologia, o que você vê, como você vê hoje os escritórios, né, as assessorias contábeis, dentro de um contexto de tecnologia? Se você não investir realmente em nenhuma tecnologia, em sistema, como você vai atender com precisão os seus clientes? Não, fica impossível. Se a gente não tiver tecnologia... Primeiro, basicamente, o RP Contábil, que é o nossa base de dados, de digitação, de informação, de tudo. Mas, assim, teve uma grande ruptura na sociedade quando se inventou a internet. Realmente mudou de categoria como era feito qualquer trabalho. E eu acho que a gente está tendo uma outra grande ruptura, que agora é a inteligência artificial. Então, assim, a gente está como se fosse no começo da internet. A gente não sabe direito como que é que aquilo vai fazer, mas eu acho que vai ser feito a internet no futuro. Vai chegar uma hora que a gente vai dizer como é que a gente vivia sem isso. Como é que a informação acontecia? Como é que conseguia? Como é que a gente centralizava tanta informação e não tinha como? Tudo manual, aquelas planilhas grandes. Você teve essa era, né? Porque você viveu lá atrás. Ainda era no Excel, ainda eram as coisas mais atrasadinho.
Hoje já está bem mais rápido. Então, assim, a parte de tributária, a gente vive num manicômio tributário, né? Feito se diz. Então, o ICMS de um estado é diferente de outro produto, diferente dos impostos federais. Então, e para complicar, está vindo aí agora a reforma tributária, para botar mais letras nessa sopa aí de letras. Então, de mais informações. De mais informações. Então, cada vez mais a tecnologia vai ser mais importante para a gente aumentar a velocidade de resposta, que é o que o cliente espera de um escritório de contabilidade. E como você busca esses conhecimentos todos? Porque hoje tudo muda, né? Hoje está uma lei, daqui a pouco já é outra, daqui a pouco... E assim, sempre está sendo evoluindo. E como você busca informações, né, para você trazer para dentro do seu negócio, da sua empresa, do seu escritório, mudanças, essas inovações que vêm no mercado, como você busca isso? Você procura mentoria, você procura congressos? Isso, além de congressos, feiras de negócios, palestras, que a gente também frequenta muito. A tecnologia também ajuda. Existem sistemas que a gente paga, sistemas pagos, onde sempre estão mandando atualizações de lei, porque se a gente for parar para estar vendo as leis que mudou todinha no Brasil, em cada estado, a gente não produz, a gente não faz mais nada. Então, existe gente que é só para fazer isso, para estudar a lei. Eu digo, eu tenho interesse nesse setor, nesse estado. Aí chega no meu e-mail que teve de atualização. Então, e quando tem alguma dúvida tributária, que sempre acontece, a gente também liga, tem uma assistência. Então, é um grupo jurídico formado de contadores e de advogados, tributaristas, que a gente consegue pagar mensalmente, a gente tem essa assessoria para dar essa atualização de forma mais rápida e mais precisa na dor do cliente realmente. Hoje você tem de pequenas empresas e grandes empresas, né? Eu sei que você tem vários estados, a gente já comentou sobre isso, mas assim, vamos falar, cada uma tem a sua especialidade, cada uma tem as suas especificações. Eu não diria qual seria mais difícil, né? Porque não existe, assim, de ser difícil. É tudo, acho que é uma forma de como você visualiza, como você trabalha e como você faz. Então, assim, como você se comporta, né? Como a sua empresa vê os grandes negócios, né? As grandes empresas, porque assim, aí tem uma folha de pagamento maior, aí vai ter uma carga tributária maior, né? Então, assim, como você hoje, dentro da sua empresa, né, do escritório, como você vê essas empresas que você tem pequenas, médias e grandes empresas? Como você vê as pequenas crescendo, chegando para médias, as médias virando grandes? Como isso é satisfatório para dentro do escritório você poder contribuir isso com os seus clientes, com as pessoas que contam com sua empresa para esse crescimento? Isso, hoje a gente trabalha com empresas do lucro real, presumido e simples. Então, dentro do simples, por exemplo, existe empresa que vai de 0 faturamento, R$1 de faturamento, até 4.800.000. Então, não é a mesma didática para um e para outro. Então, assim, na contabilidade e na gestão de uma empresa, eu digo que existe um tripé, que é a contabilidade, o gestor, o administrador e o sistema, a tecnologia. Então, assim, quando a gente consegue alinhar esses 3 pontos da empresa, com certeza ela vai desenvolver bem mais rápido. Então, também depende da didática de cada administrador, de quem está à frente da empresa, para a gente saber até onde consegue ir e levar realmente a informação. Não adianta eu chegar num cliente meu de 80 anos, com uma planilha digital, com uma coisa, não é o espírito dele, não é a vibe dele. Eu tenho que chegar no papel e dizer aqui. O que é importante da informação é que o outro compreenda. Não é que eu apresente um slide bonito, uma coisa enfeitada. Tem que ser uma informação que o outro compreenda fácil. E que seja fácil dele entender e seja fácil também dele conseguir gerir junto com você. De a gente opinar e tomar decisões juntos, que a gente também não tem, como você disse, são vários ramos de atividade, então eu não tenho a segurança de opinar numa atividade de maquiagem, um exemplo. Mas quem está lá no dia a dia sabe, não, esse produto roda, esse produto não roda. Então eu digo, então vamos investir mais nesse produto, vamos queimar esse estoque. Aí, quem vai ter o feeling realmente é o empresário. Calcular o ticket médio, calcular a questão da gestão, de estoque. Custo, que o custo é uma coisa que muita gente calcula errado também. Voltando àquela pergunta de uma dificuldade, é custo. Às vezes o pessoal pega o preço de compra, comprou essa caneca a R$5, diz, vou vender a 10. Mas essa caneca, na nota, teve um IPI de 50 centavos, teve uma fronteira de R$2. Então, essa caneca foi R$7,50. Não foi 5. Não foi 5. E ele vai vender a 10. Nesse 10 vai ter o imposto do Simples. E aí, quando vai ver, sobrou 50 centavos para tirar toda a despesa dele, de logística, de tudo. E isso acaba até bagunçando o comércio. Porque quem está com esse cálculo certinho sabe, poxa, como é que aquele cara vende a 10? Porque ele está vendendo a 15 para poder ter uma margem de lucro. Então, acaba que isso gera até uma concorrência desleal e acaba quem está vendendo se prejudicando.
e que está se prejudicando e não está dando lucratividade na empresa, né? Não vai se sustentar uma empresa dessa, não tem como. Não consegue por muito tempo. Então, assim, é importante essa orientação do escritório, gente. Olha, presta atenção. Você ter a orientação de um consultor realmente contábil, né? A sua empresa é uma consultoria contábil. Não só apenas um assessor, não só apenas um escritório de contabilidade, mas uma assessoria. Então, isso é muito importante para você também saber precificar o seu produto. Né? Então, assim, e aí, o nosso cliente da RMP já sabe, mas você que não é cliente da RMP, procure seu contador, diga realmente a sua dor. Rapaz, além do imposto que é necessário, eu não estou conseguindo fazer meu financeiro, eu não tenho certeza se meu custo está certo. Então, assim, é papel do contador ajudar, é papel do contador fazer esse setor também. Porque se a empresa de vocês não estiver crescendo, não estiver desenvolvendo, o nosso escritório também não vai desenvolver. Não vai crescer. A gente cresce justamente da indicação de vocês, da qualidade de vocês, da satisfação de vocês. E de gerar caixa, gerar lucro para a empresa, né? Isso é muito importante. E gerar novas filiais, então novos honorários. Então, quanto mais crescer, para a gente melhor também. Por isso todo mundo cresce. Todo mundo cresce junto, o funcionário cresce junto, todo mundo cresce junto e a sociedade cresce, que é o principal. É justamente nesse contexto que a gente tem o nosso podcast aqui, para a gente escutar, para a gente discutir, para a gente entender o que cada pessoa tem o seu papel dentro da sociedade. Né? Hoje, o seu escritório, o RMP, assessoria contábil, ele tem esse papel diferenciado dentro da cidade, de uma população, de uma região, e eu falaria até do Brasil todo, como você tem hoje clientes no Brasil inteiro. Então, assim, é um diferencial de você ter esse diferencial dentro da sua empresa, né? Então, assim, isso é muito importante, a gente, como representante do comércio, a gente ter bons parceiros, né? A gente ter bons parceiros de contabilidade, um excelente advogado, a gente tem vários parceiros. Então, assim, é muito, muito, muito bom ter pessoas tão bem representada na função que vocês estão, de ajudar o comércio, de ajudar os empresários a fazerem seus negócios crescerem cada vez mais, né? Produzirem com grande produtividade, com um desempenho, com lucratividade maior, e vocês saberem como é que enxuga ali o custo de cada coisa, né? Fala um pouquinho pra gente assim, como é que você orienta hoje os seus clientes de, esse custo aqui não dá, o que você acabou de falar, o exemplo, esse custo aqui não dá para você, faz dessa forma porque você tem isso e isso de imposto. Como é que vocês orientam, né, os seus clientes dessa forma? Isso, a base de tudo é a gente ter os números, né? Então, por isso o financeiro é tão importante e a contabilidade também, para a gente ter o histórico do como foi a empresa, a gente saber, tem empresas que funcionam por sazonalidade. No fim do ano, estoura, do resto do ano vai só passando. Então, assim, a gente tem que se preparar para o fim do ano, comprar mais estoque. Então, cada empresa vai ter sua particularidade e quem vai mostrar essa particularidade são os números, são o financeiro. Vai mostrar o item que mais vendeu, o item que mais deu lucro. Um sistema bem alimentado, ele entrega tudo isso. E a maioria dos sistemas do mercado são nesse sentido. Às vezes o que falta é uma alimentação correta. E aí a gente também ajuda. A gente diz, quem é que alimenta? É fulana? Fulana, vamos ensinar aqui, precisa disso, disso, disso. Mas por que está fazendo? Para no futuro a gente ter esse relatório. Para no futuro a gente ter um histórico do que gastou. Para no futuro ver, eu sempre gasto R$100 de café, R$100 de café. Por que teve um mês que eu gastei R$500 de café? Então vamos cair em cima, estudar? Não, teve um evento especial e a gente teve mais convidados, tudinho, ok. Então a gente tem que ir vendo cada particularidade e ver, será que esse R$100 de café não dá para a gente baixar para 80, não? Será que não dá para a gente? Porque a gente sai você vai economizando de um cantinho, de um vezes cantinho. 12, né? É 80 no mês, mas já vai os 20 que sobrou é vezes 12, que a gente conta por ano, né? É aquela história do grão em grão, a galinha chupa papo, né? Então a gente tem que ir cortando onde dá para cortar, reduzindo a coisinha, mas sem perder a qualidade, sem perder o sentido e a função da empresa, né? É bem disso aí. Então, assim, essa orientação é muito importante, né? De ter um contador, de ter uma assistência, uma assessoria que oriente realmente o empreendedor dessa forma. Porque, às vezes, você diz assim, vou cortar o café. Mas o café faz parte, né, de um bom atendimento, de um bom relacionamento. No cafezinho, a gente chega a aproximar do cliente. Uma distração até para o funcionário, é uma qualidade... Porque hoje o funcionário, você não consegue fidelizar boas mãos de obra, bons funcionários, apenas com salário. A gente tem um outro salário, que é o salário emocional, tem o salário da qualidade de vida, que todo mundo procura. Então, assim, a gente tem que sempre tentar se colocar no local do outro e ver que, às vezes, não é só dinheiro que resolve.
É o conjunto, é onde está trabalhando, é a paz do trabalho, é o tudo. acolhimento, é a atenção, é tudo. É a conversa, é chegar, tá precisando de quê? Estou aqui, estou junto com você, porque é essa pessoa que faz produzir para você. É essa pessoa verdade, que lida com o teu cliente também, diretamente. Isso. Toda empresa, se não tiver seus colaboradores, não vai ter como. Se eles não estiverem satisfeitos, não vai ter como evoluir. Inclusive, já quero mandar um abraço e um agradecimento aos colaboradores da RMP Contábil. Muito obrigado pela dedicação de vocês. Vocês são o culpado do nosso crescimento. Então, a gente só tem a agradecer a RMP Contábil pela dedicação e pela vontade de trabalhar, a garra que vocês têm. Ricardo tem sua família, construiu sua família, sua esposa, seus 2 filhos. Conta um pouco pra gente como é, Ricardo, ser esse homem realizado que você se tornou. Isso, não o principal objetivo da vida não é a RMP Assessoria Contábil, é a gente ter o equilíbrio de vida. Então a RMP é importante, mas à frente sempre está, eu digo que é Deus, família, depois trabalho, nessa ordem. Então só tenho a agradecer a Milena, minha esposa, por toda a dedicação e compreensão, que às vezes a gente não pode estar tanto em casa, a gente tem que estar na correria, assim como ela também tem as correrias dela. E é um prazer chegar em casa e ver Lucas e Henrique vir abraçar, correr. Eles têm 4 e 2 anos, respectivamente. Então, é um prazer para a gente chegar em casa e ter essa alegria dentro de casa, né? Ter essa família unida, construída com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, né? Vocês passaram por vários momentos e que momentos que venceram, estão vencendo passo a passo. Né? Isso, é feito a vida de qualquer pessoa, né? Todo dia tem dias bons, dias ruins e a gente vai tentando que a maioria seja bons. Ricardo, quais foram os maiores desafios que você enfrentou quando você decidiu assim, não, eu vou sair do CLT, eu vou sair da CLT e vou me transformar em empreendedor? Qual foi o maior desafio hoje que você poderia compartilhar com a gente aqui? Qual foi o maior desafio teu? Eu acho que nesse início o maior desafio foi realmente o pessoal me conhecer, porque eu sabia fazer o trabalho, sabia que eu sabia, mas o pessoal não sabia. Então, onde entra o digital, onde entra o Instagram. E contabilidade, queira ou não, é uma atividade que depende muito da confiança. Ninguém pega e deixa a sua empresa para arriscar porque viu o cara no Instagram. E é diferente de uma consulta médica. Você está arriscando 200, 250 reais, 300 reais numa consulta. Se não for bom, tá bom, não vou mais para aquele cara. Agora, uma empresa, para entregar um contador, você realmente tem que ter confiança. Então, também sair pedindo aos amigos, inclusive a Márcia também, indicações, quem já conhecia meu trabalho. Indique alguém para a gente ter uma reunião, conversar e ver o que é que ele está precisando. Então, daí foi onde a gente conseguiu um norte, sabe? Você só queria oportunidade. A oportunidade foi dada e você foi lá e fez acontecer. Então, você foi conquistando essas oportunidades que você teve, você foi conquistando ao longo do tempo, mostrando seu trabalho, mostrando seu diferencial, mostrando o que você fazia, porque é como você disse, você sabia que sabia fazer, mas a gente não conhecia o seu trabalho, ninguém sabia, né? Então, assim, isso é importante, viu, gente? Você que está querendo empreender, sair do CLT, saber as pessoas certas que você vai escolher para estar do teu lado. Né? Então, você, com os seus amigos, com as pessoas que lhe conhecem, que confiam no seu trabalho, você saiu pedindo indicações e você foi, graças a Deus, crescendo cada vez mais. Né? Isso é muito importante também, ter esse network. Inclusive, assim, uma dica que eu digo para quem quer empreender na área contábil é que quando você tiver uma oportunidade de uma reunião com um possível cliente, ou às vezes nem é um possível cliente, às vezes você está num jogo de futebol e começa a conversar de empresa tudinho. Então, assim, tenta puxar a dor da pessoa, tenta puxar o que é que ela precisa. Ouvir a pessoa, né? Ouvir para poder depois você dizer se consegue ajudar ou não. Também seja sincero, se disser, rapaz, eu não sou dessa área, mas eu posso estudar para tu. Porque o que a maioria precisa é de sinceridade, é de realmente ter um parceiro. Então, assim, quando você trabalha com sinceridade, as portas normalmente se abrem. Honestidade, sinceridade, o profissionalismo, né? Tudo isso faz parte da tua empresa. Isso, né? Além de, é lógico, você ter a capacidade técnica que exige uma contabilidade. Isso aí é o básico, né? Como é você tirar essa rotina do seu dia a dia mesmo, dentro do escritório, entre você dividir escritório, assessoria, visita clientes, conquista novos clientes, se capacitar? Como é que você lida com essa rotina que você tem do seu dia a dia hoje? Isso. Na realidade, às vezes o dia fica curto, né? 24 horas não está dando para ninguém mais. Mas a gente vai tentando imprensar a agenda no horário que dá e também vai dependendo muito a gente ter no feeling de cada cliente, porque tem cliente que liga e a gente sabe que realmente é urgência, que o cara nunca liga, ele liga quando precisa. Já tem cliente que liga direto, a gente sabe que não tem tanta urgência, mas a gente sabe
Porque ele precisa da necessidade. Então, a gente consegue adaptar. Não, vamos deixar ele um pouquinho para depois, porque tem uma urgência aqui. Mas a nossa intenção dentro da RMP é sempre qualquer solicitação demorar no máximo 24 horas para ser respondida. Às vezes não conseguimos resolver em 24 horas porque não depende da gente. Às vezes depende de junta comercial, de Receita Federal. Mas de a gente... órgãos públicos, né? a gente dá, nem que seja a entrada no protocolo, a gente dá uma devolutiva ao cliente. Porque é uma coisa também que... A informação hoje é muito rápida, então o escritório não pode ficar para trás. Quando o cliente pede, ele quer uma devolução, ele quer saber em que passo vai. E eu digo isso até porque quando eu vou consumir algum produto, algum serviço, é isso que eu quero também. Se eu chamar uma pessoa para fazer uma manutenção do ar-condicionado, eu quero que ele diga. Né? Que ele diga, ó, não vai dar certo porque tem isso, tem aquilo, ou então vai ser 1 hora, vai ser 10 horas, vai demorar, eu não consigo fazer essa semana. A questão é ter palavra. Eu não consigo fazer essa semana, mas na segunda eu vou. Na segunda o cara tá lá e faz. Então todo mundo consegue entender a demanda, né? E é importante isso, a sinceridade, né? Quando você falou bem, você justifica assim, na sinceridade, e também quando você vê que você depende de outras pessoas, você não depende só do seu escritório, só não depende da sua empresa para resolver o problema de um cliente, mas você depende de uma junta, você depende sempre de um terceiro, mas você deu aquele retorno. Isso é muito importante. E você que está querendo empreender, esses retornos ao cliente, o feedback ao cliente é muito importante, né? Não deixar o cliente no vácuo. Dar atenção devida a ele, né? Na realidade, no final, você é o consultor dele, ele está ali pagando para isso, para você dar atenção e prestar o serviço de qualidade. Ricardo, como você enxerga a sua empresa nos próximos 5 anos? Eu enxergo conseguindo ajudar cada vez mais empresários, principalmente os micros e pequenos empresários, que são normalmente quem mais precisa de ajuda. Porque, quer ou não, quando você tem uma condição financeira, que a empresa tem dinheiro, tudo facilita. Você consegue contratar melhores profissionais, consultores, administradores. Com o dinheiro, tudo se resolve. Até eu fazia uma mentoria que o mentor dizia, qualquer coisa só acontece depois da venda. Venda, que aí com o dinheiro tudo você resolve mais fácil. É verdade, isso é verdade. Então, às vezes, o micro e pequeno empresário, ele não tem o dinheiro, nem teve a oportunidade de ter um conhecimento técnico, nem teve nenhum treinamento. Então, é onde ele mais precisa para poder não quebrar dentro de 1, 2 anos, que é o que a maioria dos CNPJs fecham. Por falta de apoio, entendeu? Por falta de apoio tanto de crédito, como falta de apoio de conhecimento. De conhecimento, de falta de crédito, falta de capacitação. De capacitação. A gente tem um parceiro muito bom aqui, a CDL, que é o Sebrae. O Sebrae é um parceiro grande que a gente sempre traz cursos e sempre está incentivando os empresários, pequenos e médios e até os grandes também, a investirem, a capacitar os seus colaboradores e também capacitar a gestão. Porque não adianta só o empresário ser o seu cliente, mas se ele também não tem a visão de capacitar o seu time, fica difícil até de você orientar. De guiá-lo, né? De guiá-lo, né? Porque assim, ele não capacitou, ele se capacitou sozinho, mas não treinou o time. Então, até aquela pessoa que vai alimentar o sistema, que você fala lá, que vamos alimentar aqui, vamos fazer dessa forma, orientar, se ela não tiver preparada, não tiver esse conhecimento, vai ficar quase que inviável de você fazer o trabalho dela, porque não consegue, né? A gente tem que também, como empresário, a gente entender que a gente precisa capacitar também nosso time, né? Além de eu me capacitar como dona da empresa, mas a gente capacitar o time. Então, é muito importante isso, treinamento e treinamento. Né? E você, colaborador também, quando olha o empresário, não acho que a gente virou empresário e sabe de tudo, não. A gente não tem treinamento para virar empresário, a gente vai sentindo a dor do dia a dia. Vai aprendendo. E vai aprendendo na lapada mesmo, né? Vai aprendendo no dia a dia. E vai dizendo, eu vou conseguir, vamos ali. E vai fazendo boas parcerias, né? Porque quando a gente tem um escritório, quando a gente tem um advogado, quando a gente tem boas parcerias, a gente consegue, sim, crescer o negócio, ter faturamento melhor, ter uma forma de crescimento capital para reinvestir. Capital para reinvestir, uma forma de crescimento mais rápido até, né? De como você chegar onde você quer chegar, né? Ter aquela visão, né? De traçar aqueles objetivos. Eu acho que o escritório, o RMP, ele faz muito isso, né? De você traçar esses objetivos junto com o empresário. E isso faz toda a diferença. Isso. Né? Porque às vezes a pessoa sabe o que quer chegar, mas nunca escreveu. Eu quero chegar em tal lugar. É feito dizer, eu quero perder 10 quilos. Sim, todo mundo quer. Mas como? Eu vou fazer regime, eu vou para academia, eu vou... Então, a gente reeducar a alimentação. Tem que escolher atos que cheguem próximo ao objetivo. Aí é mais fácil conseguir. Eu vou sair do simples, que eu vou faturar mais de 4 milhões e 800. 4 milhões e 800, 4 milhões e 800. Eu vou sair do simples, que eu vou faturar mais, estou faturando mais do que 4 milhões e 800. Aí eu vou sair do simples. Mas
tudo por isso, atrás de tudo isso tem um porquê. Né? Vai ser E tem uma consequência também. Tem uma consequência, a gente vai passar para presumido ou lucro real. Né? Então, isso você faz... Esse planejamento tributário, que às vezes você espera até 4 milhões e 800 para sair do Simples, mas não é vantajoso. Muitas vezes, quando passa de 3 milhões e 600, o ICMS ou o ISS é recolhido por fora do Simples. Então, já fica bem mais caro. Tributariamente, já era melhor ter ido para o presumido ou ter ido para o lucro real. E aí é essa função também da assessoria, chegar junto do empresário e mostrar a ele que... E fazer o planejamento tributário. Também é uma função do contador. A economia que vai ter, né? Isso. Porque muitas vezes tem essa economia muito grande, né? Que essa economia onde você pode estar deixando de ganhar. E às vezes torna até inviável o negócio. Tem atividades que se você tiver no Simples é inviável. Feito livraria. Eu tenho livraria... que quando você está no Simples, você paga PIS, COFINS e ICMS. ICMS não, paga PIS e COFINS. Mas no presumido você não paga o PIS e COFINS. Então, tem atividade que tem que se estudar a atividade, se estudar o item de venda. Então, realmente é produto detalhado. Mesmo. Ricardo, como é que você vê a sua empresa daqui a 5 anos? Eu vejo a gente conseguindo ajudar mais empresários e com a remodernização que vai ser... de todo o mercado, não só do escritório de contabilidade. Eu acredito que cada dia mais vai ter mais tecnologia. Agora, também a tecnologia não pode deixar a atividade desumana. A gente tem que ter a sensibilidade, tem que ter o feeling, tem que ver a necessidade e a capacidade de cada empresário. Mas a gente tem que também usar o lado bom da tecnologia para a gente conseguir agilizar a informação, agilizar e capacitar os nossos colaboradores também. Você vê hoje o seu escritório tendo uma filial em outro estado já? Ou por aqui você resolve tudo? Às vezes até resolve por aqui tudo. Mas o pessoal às vezes gosta, tem vários tipos de cliente. Tem o cliente do digital e tem o cliente que gosta de ir lá na sala, conversar, tomar um cafezinho. Então, às vezes, um ponto em outro estado também é necessário. A gente já cogita abrir em João Pessoa e já cogita também abrir... A gente já tem uma unidade em Recife, uma unidade que trabalha em parceria, em cowork. Então, sempre que precisa de uma reunião, a gente vai para esse escritório de cowork e lá tem toda a estrutura física para quem prefere. Mas eu acho que 95% dos clientes ou é no digital ou prefere que a gente vá na empresa. Porque a gente indo na empresa, a gente também já vê a estrutura, já vê as necessidades. Você já vê o que você melhor. pode ajudar. Você já vai identificar onde você pode ajudar aquela pessoa, né? Isso é muito bom. Uma frase que você poderia... falar para as pessoas que estão nos assistindo, né, que no princípio levou você a empreender, que lhe motivou a você a empreender? Eu acho que foi mais a questão de conseguir ajudar o próximo. A gente tem que ver qualquer atividade, a gente faz parte de uma célula da sociedade. Então, se a gente for pensar em fazer qualquer coisa apenas pelo dinheiro, a gente não vai conseguir, não vai ter sustentação. A gente tem que ver que a gente consegue ajudar com essa profissão. Então, assim, é necessário um contador, é necessário um médico, é necessário um gari, é necessário um engenheiro. Não adianta, se meu pneu do carro furar, eu chamar um advogado. Eu vou precisar de um borracheiro. Então, cada um vai ter que ver a forma que consegue contribuir na sociedade. E não visar só o dinheiro, porque senão você vai realmente ficar preso pelo trabalho. Você vai trabalhar com algo insatisfeito, porque você não está vendo melhoria na vida do próximo, você não está ajudando seu irmão, né? E qual a maior inspiração sua hoje, dentro da sua empresa? Sua maior inspiração, assim, você se espelha, você tem algum escritório que você tem de referência, que você pode seguir, que você... ou alguma empresa que você tem, nem escritório, mas alguma empresa que você se espelha em algum empresário no mercado, no Brasil ou fora, que você tem essa admiração e que você gosta de ouvi-lo e de ver os ensinamentos dessa pessoa? Não, tem muitos assim, no Instagram mesmo eu sigo muitos, feito o Primo Rico, que além da parte da gente saber ganhar o dinheiro, a gente tem que saber também investi-lo, para fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Então, assim, essa parte de ações eu gosto muito, de fundo imobiliário. Então, a gente aprender a não ser escravo do dinheiro e fazer com que o dinheiro também produza para a gente. Porque todo mundo vai ter a velhice, assim espera, né? Que a gente chegue na velhice e quando chegar a gente não vai ter mais o mesmo gás de produção. Então, a gente também tem que pensar... Ter essa reserva financeira, né? Ter essa tranquilidade para o futuro, né? Então, nesse setor, eu gosto muito do Primo Rico. Tem vários Instagrams de contabilidade. Tem Robson Cavalcante, que eu fiz mentoria com ele também, aqui de São Paulo. Então, tem escritórios que têm várias unidades no Brasil.
e que a gente também já tem conexão com eles, entendeu? Então é onde a gente consegue... São parceiros de negócios. São parceiros que a gente consegue, às vezes, tirar uma dúvida de um estado que a gente não tem tanta vivência no estado, mas aí já tem uma pessoa que tem mais vivência, a gente consegue suprir e assim vai. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso podcast e a gente tem umas perguntas que normalmente a gente faz aos nossos convidados. Essa palavra que eu falo, você vai ter um significado para você. Então, eu vou te dizer uma palavra e você pode falar em uma palavra, uma frase, um resumo, e você vai dizer, né, o que essa palavra significa para você. Preparado? Vamos lá. Deus. Tudo. Família. Amor. Filhos. Responsabilidade. Amor. Entrega. Tempo. Prioridade. Propósito. Evoluir. Negócios. Caminho. Dinheiro. Necessidade. Trabalho. Paixão. Brasil. Pátria. Fé. Esperança. Sucesso. Equilíbrio. Fracasso. Desunião. Sonhos. Paz. Você. Tudo misturado. Foi o único que não travou. Foi. Né? É. Estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Fala Comércio com Ricardo Pacheco, empresário da RMP Assessoria Contábil. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais para quem está nos assistindo e que você poderia deixar de mensagem para as pessoas. Então, eu já quero agradecer a oportunidade da CDL e o convite. Quero agradecer também, em nome da RMP, a confiança de a gente fazer a contabilidade dessa instituição que tanto ajuda o nosso comércio, a nossa cidade e a região. E quero dizer a todos que a gente está à disponibilidade. Se você tem alguma dúvida, contábil ou não, quer conversar, quer fazer qualquer coisa, pode nos seguir no Instagram, rmp.contábil, mandar uma mensagenzinha lá e a gente marca uma reunião sem compromisso se você tem alguma dúvida. E espero que você tenha aproveitado esse tempo e tenha evoluído em alguma coisa que possa ajudar o seu comércio, ajudar o seu desenvolvimento. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigada, Ricardo, por estar aqui com a gente no podcast Fala Comércio. E encerramos mais um episódio. Até a próxima. Tchau.